Boa noite, pessoal. Fixando aqui o tema da nossa live de hoje, que é fibromialgia. Quais são as causas bioemocionais? Eu vou pincelar um pouco ao longo da live, ao longo da aula, sobre outras questões que envolvem também a fibromialgia, porque não é só a parte bioemocional, tem outros fatores. A gente vai estar falando sobre o que mais afeta as pessoas que sofrem, né, com fibromialgia. Então, de um modo geral, né, as pessoas, a gente tem que entender que muitas vezes a pessoa que sofre com um quadro de dores pelo corpo, tem esse diagnóstico de fibromialgia, muitas vezes é apenas um rótulo, né? É apenas uma etiqueta que colocaram nas pessoas, que colocaram em você, dizendo que se você tem dores em alguns pontos no corpo, pontos que são mapeados, né, por outros pesquisadores, esses pontos, eles têm esse diagnóstico. Então, quando você tem dor em 11 pontos de 18 pontos, tem esse diagnóstico de fibromialgia. Então, são pontos específicos no corpo e esse diagnóstico, muitas vezes, ele é um diagnóstico para a gente que trabalha com a interpretação bioemocional, a interpretação biológica, não tem muito fundamento. Tá? Por quê? Porque a gente tem que analisar cada região do corpo de uma forma isolada. Então, não é porque o paciente tem lá um diagnóstico de fibromialgia, significa que realmente, de fato, ele tem esse rótulo de fibromialgia. Tá? Ele pode ter dor em várias partes do corpo e essas dores em várias partes do corpo têm uma relação com um conflito, com um estresse específico de cada uma dessas regiões. Tá? Então, de um modo bem generalizado, né? Quando a gente vai falar em fibromialgia, muitas vezes a pessoa começa a ter um sintoma, que é a dor. Então, muitas vezes, se você vai lá e faz uma atividade física, imagina que você vai lá, pegou um peso, passou por uma atividade física, você tem um inchaço, um edema. Você vai ter uma dor muscular tardia, uma dor no dia seguinte. Essa é uma dor dita boa, né? Agora, imagina uma pessoa que ela não fez atividade física e ela acorda já com muita dor, fadiga, insônia, depressão, sintomas intestinais. Esse é o combo que vai acontecendo com pessoas que desenvolvem esse diagnóstico de fibromialgia. Ela apresenta vários sinais e sintomas, um conjunto de sinais e sintomas. Então, quando a gente para entender, né, qual é a causa da fibromialgia, não é uma coisa só. Haja vista que a medicina clássica dá esse rótulo de síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas. Significa que existem vários sintomas que influenciam nesse quadro clínico. Então, partindo desse pressuposto, quando você tem uma dor, seja ela em qualquer lugar do corpo, né? Teve um congresso que eu fui na Europa em 2009 e nesse congresso, né, tinha os 3 primeiros artigos científicos, eles iam ser premiados e eu fiquei em 7º lugar. Mas por que eu estou contando essa história? Porque a pessoa que ficou em primeiro lugar, ela estudou sobre fibromialgia lá em 2009. O que ela fazia? Ela pegava um aparelho que ele quantificava a dor. Que sentido? Ela fazia uma pressão igual aqueles aparelhos que tem aparelho de pressão, por exemplo. Você pressionava o lugar e ele gerava uma quantidade de pressão. Quanto mais pressão a pessoa aguentasse naquele ponto, significa que menos dor ela tinha. E aí ele comparou. Pegou pessoas, ele fazia avaliação, então ele apertava aqui um pouquinho, a pessoa já sentia muita dor. Ao longo do tratamento que ele propôs, que eu vou descrever para você, ele começou a pressionar mais e viu que a pessoa aguentava mais a dor. Ou seja, nesse caso, significa que os pacientes melhoraram da dor em relação à fibromialgia quando começaram a fazer esse tipo de tratamento. E qual foi o tratamento que foi proposto lá em 2009? Era um tratamento baseado na vibração. Ou seja, esse profissional, esse colega, ele estava utilizando de recursos que era a vibração, fazendo como se fosse um massageador nos pontos da fibromialgia. E ele percebeu que ao fazer isso durante 12 sessões, os pacientes melhoraram da dor. Porém, esse é um relato muito clássico em relação ao sintoma. A gente sempre está querendo procurar o sintoma, querendo procurar qual é o problema, querendo procurar coisas para sumir com o seu sintoma. E um remédio nunca vai atuar na causa. Uma vibração, fazendo uma massagem ali, nunca vai atuar na causa. E é lógico, fazer a vibração, qualquer recurso nós chamamos de eletrotermofototerápico, ou seja, ou você utilizar um gelo, um calor, uma vibração, um estímulo elétrico, um estímulo tátil. Sabe quando você bate em algum lugar, você não esfrega para aliviar a dor? Isso alivia a sua dor porque essa via, chamada de via mecanoreceptiva, ela chega mais rápido na sua coluna, ativa um neurotransmissor chamado de substância gelatinosa,
que bloqueia a dor. E o seu cérebro não sente essa dor. Ou seja, nós chamamos de sistema suprassegmentar. Cada nível da coluna tem uma relação com regiões específicas do corpo. Tanto que se você tiver uma lesão grave na região mais alta da coluna, você pode morrer. Se você tiver uma lesão mais baixa, você pode perder os movimentos dali para baixo, ficar tetraplégico. A mesma coisa, cada nível da coluna, cada nível medular, tem uma relação específica com regiões, com músculos, com articulações, com órgãos. E a partir do momento que você bate alguma região, nesse exemplo que eu dei aqui, o braço, você está estimulando essa via, chamada de via mecanoreceptiva, que é, imagina como se você tivesse 3 fios elétricos. Um fio fininho, um fio mais grosso e um fio muito grosso. Esse fio muito grosso é o fio da via mecanoreceptiva. Ele faz com que você seja hiperestimulado nessa região, chegando mais rápido na coluna do que a dor aguda e do que a dor crônica. A dor aguda é o fiozinho um pouquinho mais grosso e a dor crônica é aquele fiozinho bem fininho. Então a dor crônica é aquela que fica o dia inteiro te incomodando. Essa dor crônica significa que tem um fio elétrico mandando informação constantemente. A dor aguda já é uma dor que está ali um pouco mais intensa, porém você está recebendo esse estímulo álgico, esse estímulo de dor constantemente. Quando você vai lá e dá um estímulo tátil, ou nesse exemplo que esse colega lá que fez a vibração nos pontos da fibromialgia, ele está estimulando a via mais grossa, como se fosse um fio elétrico, e esse fio elétrico é mais calibroso, então ele chega mais rápido. É como se tivesse mais cobre ali, fazendo com que o impulso chegasse mais rápido. A partir do momento que o impulso elétrico chega mais rápido na sua coluna, ele estimula esse neurotransmissor, que fecha a porta, não deixa passar para o sistema suprassegmentar, ou seja, não passa a dor dali para cima. Então, você está mexendo no braço, lá na sua região cervical para cima, você não vai sentir dor, se você fizer o estímulo tátil nesse exemplo aqui. Tá, Denison, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque muitas vezes, quando a gente tem dor, tem vários tipos de tratamento. Tem pessoas que já cheguei a atender pacientes com dores crônicas, de ter que injetar, de fazer uma cirurgia para embutir ali, né, um aparelho que dava estímulo elétrico direto na coluna, para aliviar a dor do paciente. Olha que coisa absurda dentro do raciocínio da interpretação bioemocional. É um absurdo, porque você está tratando apenas o sintoma. Tomar remédio está tratando apenas o sintoma. Você fazer fisioterapia convencional, utilizar os aparelhos, está tratando apenas o sintoma. Você precisa entender qual é a causa. Se eu não consigo entender a causa, não tem como encontrar o caminho da cura. E quando a gente fala na interpretação bioemocional, qual que é o normal de um paciente que tem fibromialgia? Ele chega no consultório, ele está com dor, muitas vezes ele tem processos inflamatórios, aí ele começa inicialmente tomando um analgésico, depois ele começa a tomar remédios anti-inflamatórios, depois dos anti-inflamatórios ele começa a tomar remédios para depressão, para outras doenças, é como se fosse um combo. Você vai cada vez piorando mais. Por quê? Muitas vezes o paciente ele pode ter a fibromialgia desencadeada por alguns programas biológicos específicos. Imagina, quando eu falo programas biológicos, como se fossem vários aplicativos no seu celular. É como se você tivesse isso no seu corpo. Cada órgão tem uma função. O meu braço serve para carregar, trazer aqui a garrafa para perto para eu beber água. Então, existe uma função em cada região ali. A partir do momento que eu entendo qual é a função de cada órgão, eu consigo entender o que está acontecendo com aquele paciente que tem fibromialgia. E quando a gente fala em fibromialgia, existem alguns programas biológicos, alguns aplicativos que os pacientes ativam. Boa noite aí para todo mundo que está entrando. A pregabalina é a mesma coisa. É o mesmo raciocínio, tá, Sidneia? É o mesmo raciocínio. Você começa tomando remédios, os remédios atuam no sintoma. Lógico, às vezes eu preciso do medicamento. Eu preciso do remédio para aliviar, para remediar. Porém, ele não atua na causa. Se eu não encontrar a causa, não tem como resolver. Entendeu? Boa noite, João, que está entrando aí, seja bem-vindo. Todos que estão entrando aí, tá, pessoal? Quem está revendo a live aqui, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários, tá? Então, assim, quando a gente fala em fibromialgia, são alguns programas biológicos. Então, existe um estresse específico, ou alguns específicos. Eu preciso entender quais são naquele paciente para realmente o ajudar. Então, a partir do momento que eu pego um paciente, chega no meu consultório com fibromialgia, não quer dizer que a fibromialgia de um paciente é igual ao do outro. Muitas vezes ele recebeu um diagnóstico errôneo. Está errado. Em que sentido?
Imagina o seguinte, você foi no médico, a partir do princípio que ele não sabe qual é a causa do seu sintoma, é muito mais fácil eu te falar que isso é uma fibromialgia, que é uma doença que não tem cura. Mas como que eu tenho pacientes que se curaram de fibromialgia? Então tem cura. Como outros colegas que trabalham com a interpretação biológica têm pacientes que se curam com a fibromialgia? Porque você foi na raiz, você foi na causa. A partir do momento que você vai na raiz, fica muito mais fácil, muito mais simples de você conseguir resolver. Como é que eu vou resolver uma coisa se eu não sei o que está causando aquilo? Aí fica muito difícil. Então eu preciso entender qual é o problema, entende? Então assim, você vai lá no médico, aí ele vai e faz vários exames. Não existe um exame que vai identificar a causa da fibromialgia. Então não tem ultrassom, não tem tomografia, não tem exame de sangue, não tem nada que vai te falar assim, você tem fibromialgia. Ah não, mas se você virar para o seu médico, para o profissional da área da saúde e falar que a sua mãe teve, que a sua avó teve, que a sua bisavó teve, aí matou a charada. Aí você já vai ter uma doença que é a fibromialgia genética, hereditária. E pronto, matou a charada. Só que na verdade, não é assim que funciona. Você vai entender ao longo dessa live de hoje, que eu vou explicar quais são as causas da fibromialgia, algumas possibilidades, você vai entender por que você está tendo esse sintoma. Muitas vezes, nesse exemplo aqui de uma hereditariedade, você está tendo uma repetição de um padrão que a sua avó viveu, que a sua mãe viveu, e você está vivenciando isso também. Por isso, você continua tendo os mesmos sintomas. Agora, então você vai lá no profissional da saúde, no médico, no fisioterapeuta, sei lá quem for, que muitas vezes o fisioterapeuta acaba dando esses diagnósticos, que é um diagnóstico exclusivo da medicina. Mas você foi lá e recebeu o diagnóstico de fibromialgia. Fez os testes, apertou vários pontos. Olha, você tem dor em mais de 11 pontos dos 18, significa que você tem fibromialgia. E se você tiver dor em 10 pontos, aí não é fibromialgia? Então se você for pegar na literatura, 10 pontos. Se você tem dor em 10 pontos, não é fibromialgia. Mas chega paciente para mim no consultório com dor em 4, 5 pontos e tem um diagnóstico de fibromialgia. Será que isso está certo? Será que realmente é fibromialgia que esse paciente tem? Como é que eu faço então para entender, para ajudar esse paciente de fato? Para ajudar essa pessoa que está sofrendo com tanta dor. Hoje, por exemplo, eu recebi um áudio de uma paciente, quando eu fui convidar algumas pessoas para vir estar aqui comigo, aqui assistindo essa live, eu fui convidar essa pessoa, ela me mandou um áudio mostrando todo o sofrimento dela, dizendo que ela tinha acabado de cair, que ela estava no chão, estava lavando a roupa e não conseguia levantar, não tinha ninguém para ajudar ela, não aguentava mais sentir dor, que para ela não aguentava mais tomar aquele tanto de remédio e que para ela a única solução era viver daquele jeito e não dava, ela preferia morrer. Isso ela me relatando. Isso é o que as pessoas mais passam que sofrem com dores no corpo. Então realmente ter dor no corpo, uma dor incapacitante, fadiga, cansaço, sem disposição para nada, não dormir direito, tudo isso vai influenciar na fibromialgia, tá? Mas daqui a pouco eu vou explicar para você quais são os principais programas biológicos, os principais aplicativos que as pessoas ativam quando sofrem com esse diagnóstico de fibromialgia, tá? Mas então, para concluir, para você ter fibromialgia, você tem que ter dor em 11 de 18 pontos, você tem que ter essa dor por mais de 3 meses para ser uma dor crônica, e já adianto para você, se você tem uma dor por mais de 3 meses, significa que você está tendo recidivas, você está revivendo, se você está num ciclo, aquilo está se repetindo. O que está se repetindo? Ainda não sei, eu tenho que analisar o seu caso, ou você tem que procurar um terapeuta que saiba essas informações para analisar o caso daquele paciente que tem fibromialgia. Porque muitas vezes ele pode ter um problema relacionado ao sistema musculoesquelético de fato, então ele vai ter uma dor relacionada ao músculo em si, aí é um tipo de abordagem. Ele pode ter a fibromialgia relacionada a um problema gastrointestinal, e aí você vai abordar com técnicas para o sistema gastrointestinal, através, por exemplo, de uma nutrição adequada, através de técnicas viscerais para quem é osteopata. Você vai trabalhar na raiz do problema. Senão aquele paciente vai sempre ter o mesmo sintoma, vai ficar repetindo. Mas o que mais causa, 99% dos pacientes, o que causa fibromialgia é o estresse, mas é o estresse específico, não é um estresse qualquer. E muitas vezes o paciente não consegue entender que quando ele sai de férias, as dores intensificam. Muitas vezes eu vou fazer uma atividade física, a dor até alivia, mas depois a dor é insuportável. Eu consigo fazer a faxina, mas depois a dor é insuportável. E a gente começa a perceber que não é só isso também. Existe um comportamento. Existe um comportamento por trás. Por exemplo, imagina uma dona de casa, uma mulher, uma dona de casa,
que ela está lá fazendo suas coisas e ela acha que ela é a única que sabe fazer daquela forma. Ela é a melhor para limpar a casa, ela é a melhor para fazer comida, ninguém faz comida como ela, ninguém limpa a casa como ela, e adivinha o que acontece? Ela acaba centralizando tudo isso. Ela faz tudo sozinha. E isso sobrecarrega o sistema musculoesquelético. Isso acaba fazendo você usar muito o músculo, o osso, e quando você vai deitar, vai relaxar, você começa a ter muita dor no corpo. E às vezes não é dor só em 11 pontos. Tem paciente que tem dor no corpo inteiro. Aí se você vai nesse momento para o médico, você vai ter esse rótulo, esse diagnóstico de fibromialgia. Mas será que realmente o problema é a fibromialgia? É esse nome? É esse diagnóstico? Muitos pacientes entram em contato comigo e perguntam, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E mando o diagnóstico pelo WhatsApp ali. Eu analiso tudo. Eu olho os exames muitas vezes, mas eu preciso saber o que a pessoa sente. Porque se a pessoa não consegue me falar assim, olha, na verdade, doutor, eu tenho uma dor no joelho, porque eu estou com uma lesão no menisco medial. Eu tenho uma dor na coluna porque eu tenho uma hérnia de disco. Ok. Se você vai me dando diagnósticos assim, fica melhor para a gente analisar. Agora, eu tenho fibromialgia. Tá? Fibromialgia é um conjunto de sinais e sintomas. São vários sintomas. Cada um sintoma é um aplicativo específico que a pessoa ativou. E ela só continua tendo sintomas porque ela está sobrevivendo. E ela precisa parar de sobreviver e começar a viver. Muitas vezes ela precisa fazer escolhas diferentes do caminho que ela escolheu, que fez ela chegar até esse diagnóstico de fibromialgia. Eu preciso fazer escolhas diferentes. Nem sempre esse caminho é fácil, mas eu preciso fazer um pouquinho de cada vez para conseguir sair desse quadro de fibromialgia. Eu tenho vários pacientes que conseguiram se curar da fibromialgia, se equilibrar. Para isso, existem caminhos que você tem que passar. Muitas vezes o paciente vê, isso aqui está muito errado, ele faz uma mudança drástica na vida dele e do nada ele começa a melhorar. Tem pacientes que vai mudando gradativamente e tem pessoas que realmente não conseguem mudar pelas crenças, pelos padrões, pela cultura, por tudo que ela aprendeu. Vou dar um exemplo, eu estava assistindo agora um podcast que estava falando daquele treinador que era o Muricy Ramalho, e ele falando que ele teve problemas gastrointestinais, que a gente chama, alguns sintomas a nível intestinal, que a gente chama de diverticulite, tá? Para quem não é da área da saúde aqui. Ele teve processos inflamatórios no intestino e, além disso, teve problemas relacionados à parte cardíaca, arritmia e tudo mais, e ele atribuiu isso ao futebol, ao estresse do futebol. Mas aí eu te pergunto, qual treinador do futebol não é estressado? Qual treinador do futebol não é cobrado? Qual treinador do futebol, né, ou de qualquer esporte, não é pressionado? Os caras ganham milhões. Automaticamente, quanto mais você ganha, mais você é cobrado, mais você é exigido. Então, a partir do momento, por que será que esse cara teve problemas intestinais e teve problemas a nível cardíaco? Muitas vezes, quando você pega esse podcast que eu estava assistindo, você começa a perceber que ele mesmo fazia as cobranças em cima dele. Ele potencializava as cobranças que vinham externas. Por um padrão, por exemplo, de uma crença que limita a gente, uma crença limitante. E não estou dizendo que é errado o que ele fazia, mas vou dar o exemplo que ele contou nesse podcast. Ele virou e falou assim, tem uma coisa, ele foi convocado, convocaram ele, né, para ser o treinador da seleção brasileira. Ele estava treinando o Fluminense, ele tinha feito um contrato com o Fluminense de 3 meses, e a partir daquele término dos 3 meses ele continuaria o contrato caso eles gostassem ou ele tivesse feito um bom trabalho e tudo mais. E aí ele fez um excelente trabalho e aí ele combinou com o pessoal de Boca, falou, não, tá fechado, vou ficar aqui com vocês então, mas vamos fazer um contrato de 2 anos, eu quero ganhar assim, combinado? Combinado, mas não tinha assinado. E aí naquele momento a CBF, né, o pessoal da Seleção Brasileira de Futebol, convidou ele para ser o técnico. Ele foi lá na reunião e tal, conta todos os detalhes ali. E aí o cara convida ele e fala assim, olha, só tem um problema, eu sou técnico do Fluminense, então eu preciso que você, que é o presidente da CBF, entre em contato com o presidente do Fluminense e solicite a minha liberação, caso eles me liberem eu vou. Eu gostaria muito de ir, mas eu tenho uma palavra com o Fluminense. Aí você percebe, como assim a palavra? Essa palavra foi ensinada pelo pai dele. O pai dele disse para ele que ele sempre tinha que honrar a palavra, independente de um papel. Então ele tinha que fazer isso. Ok. Isso é um ensinamento excelente.
Porém, isso pode se transformar em uma crença limitante. Em que sentido? A partir do momento que ele vai para o Fluminense, ele não vai para a seleção porque ele não chega no presidente do Fluminense para solicitar, para liberar ele para ir para a seleção, e ele fica no Fluminense porque ele deu a palavra, falou assim, não, eu dei a palavra para vocês. Não, mas a gente não tem conta. Não importa, eu dei minha palavra, eu vou ficar aqui. Aí ele ficou no Fluminense. Passou um tempo, mandaram ele embora, teve problemas também, tal, ele conta isso, até dá risada lá. E aí ele perdeu a oportunidade de ser treinador da seleção brasileira de futebol, que era um sonho de qualquer treinador, eu imagino. E aí o que acontece? Quando ele faz isso, através de uma crença limitante, que foi um ensinamento do pai dele que foi sensacional, porém aquilo limitou ele. Outro exemplo, meu pai também me ensinou isso. E eu honro isso. Se eu combinar com você uma coisa, eu vou honrar isso de qualquer forma. A não ser que isso prejudique a minha vida ou a vida da minha família, por exemplo, da minha filha. E eu lembro de uma vez que meu pai, sempre me ensinando isso, ele virou e falou assim, meu filho, você viu o que aconteceu aqui hoje? Eu falei assim, eu vi. Por que o senhor não quis ajudar o meu primo? Aí ele falou assim, olha, o seu primo chegou aqui para mim, pediu para eu penhorar, né, para eu ser avalista dele, colocando o meu patrimônio em risco, que eu trabalhei a vida inteira para conquistar isso aqui, para ele conseguir um empréstimo. Jamais eu ia fazer isso. Por mais que eu tinha falado para minha irmã, que é a mãe desse meu primo, né, que era a irmã do meu pai, que qualquer coisa que ela precisasse podia contar para meu pai, ele deu a palavra dele, sempre que você precisar eu estou aqui. E aí esse meu primo precisou, levou a minha tia, que é a irmã do meu pai, e chegou lá meu pai, não aceitou, não fez o que ele queria. Por quê? Porque aquilo ia colocar em risco todo o patrimônio que meu pai conquistou, que ele trabalhou muito para chegar até ali. Imagina meu primo vai lá, não consegue pagar a dívida e meu pai vai ter que pagar a dívida dele. Por quê? Usando a palavra. Então a gente tem que entender, isso aqui eu estou dando um exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma crença que é limitante em relação à parte religiosa, pode ser uma crença limitante que tem a ver com a parte profissional, não importa. Qualquer pensamento você tem que analisar para ver se realmente aquele é o melhor caminho para você. Então, esses exemplos aqui a gente já começa a entender por que muitas vezes a gente tem crenças, padrões de pensamento, padrões culturais que eles vão se repetir. Às vezes o meu pai vivenciou isso, me ensinou isso, eu estou ensinando isso para o meu filho. E agora eu estou repetindo um padrão. Se eu não sair dessa repetição, e essa for a causa da fibromialgia, eu vou continuar tendo fibromialgia. Eu posso ir em qualquer médico, em qualquer fisioterapeuta, em qualquer osteopata, em qualquer nutricionista, em qualquer profissional da área da saúde, em qualquer terapeuta integrativo, e ninguém vai conseguir me ajudar, porque eu não estou tratando a causa. Eu já tive paciente que conseguiu fazer um tratamento que foi sensacional, utilizando da medicina ortomolecular, onde cortou tudo na vida dela que era inflamatório, é a tríade inflamatória, né, que a gente fala que é glúten, lactose, o açúcar, né, os farináceos de um modo geral, cortou tudo isso. Porém, ela não tinha mais vida social. E aquilo estava pesado. Porque ela não tinha dor mais, mas ela não vivia mais. Ela só continuava sobrevivendo. E, infelizmente, ou felizmente, a gente não é um animal que vive na natureza. Nós precisamos, às vezes, comer uma pizza para socializar com as pessoas que a gente gosta. Nós precisamos, às vezes, tomar um vinho. Ah, eu não gosto de vinho. Toma um suco. Ah, mas não pode suco com açúcar. Ah, mas a pessoa fez o suco com açúcar. E agora? Eu queria água. Ah, não tem. Aí você começa a não socializar mais. Eu tive paciente de entrar numa paranoia tão grande com isso, de que todo lugar que ela ia, ela tinha que levar o suco dela, a proteína dela, as coisas dela. E as pessoas que olham de fora acabam deixando de chamar, porque você precisa socializar também. Nós somos mamíferos, vivemos em grupos. Então, são algumas informações para a gente já começar a falar um pouquinho sobre fibromialgia. Na verdade, eu ainda não falei nada. A gente ainda vai falar ao longo dessa live aí sobre as causas mesmo. Aqui eu estou dando alguns exemplos. Então a gente pode ter as questões hereditárias, sim, quando você está repetindo um padrão. Eu preciso quebrar esse padrão. Além das questões hereditárias, genéticas, né, a gente tem outras causas que estão relacionadas à fibromialgia. E essas causas, a gente pode ter uma causa nutricional. Imagine que você não tem nutriente suficiente para você recuperar o seu corpo. Se você não tem nutriente suficiente, imagina uma pessoa que é vegana e ela para de comer proteína animal. Se ela não fizer suplementação, ela vai ter um problema a nível musculoesquelético, porque ela não está suplementando aquele sistema a nível nutricional. Ao mesmo tempo, uma pessoa, por exemplo, que tem insônia, independentemente de a gente entrar na causa hoje aqui, porque insônia daria para a gente fazer uma live só sobre isso, várias lives,
Mas uma pessoa que não dorme bem, ela acaba não se recuperando. Você pega um atleta hoje em dia, o atleta ele precisa se alimentar bem. Compara, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho com o Cristiano Ronaldo. Automaticamente, o Cristiano Ronaldo é um atleta. Ele provavelmente não bebe bebida alcoólica, se beber é um vinho de vez em quando e olhe lá. Ele se alimenta super bem, natural, faz atividade física todos os dias, academia, tudo controlado. Tem um fisioterapeuta só dele, um nutricionista só dele, profissionais que ajudam ali de uma forma equilibrada. Porém, você pega um Ronaldinho Gaúcho, que era, para mim, um dos melhores de todos os tempos, e ele não ligava para nada disso. A partir do momento que você compara isso, você consegue ver que um atleta realmente que hoje em dia se cuida, dorme bem, se alimenta de uma forma adequada, tem às vezes um psicólogo dele, tem um fisioterapeuta dele, uma equipe por trás, ele vai viver muito bem por mais tempo, com saúde. E você pega às vezes um Ronaldinho Gaúcho, daqui a pouco ele pode ter vários problemas, sérios problemas, e não conseguir, porque ele realmente não tem uma vida equilibrada, tá? E quando eu falo equilibrada, você tem que sair, você tem que curtir, você tem que viver, porém você também tem que se alimentar de uma forma adequada, dormir de uma forma adequada e por aí vai. E quando a gente fala em fibromialgia, a gente tem então um problema nutricional, que poderia ter uma relação, a gente tem os problemas relacionados à parte física, parte mecânica. Então imagina um paciente que tem várias tensões no corpo. Você pega um paciente que é fibromialgia, boa noite aí quem está entrando, Evandra, boa noite. Quem tem fibromialgia são pessoas normalmente muito tensas, e o fato de você estar tensa faz com que você tenha mais dor. E quanto mais tenso você fica, mais pontos de tensão você vai ter. E a partir do momento que você desenvolve um sintoma relacionado à dor, a própria dor pode causar mais dor. Como assim, Denison? Imagina o seguinte, você precisa aguentar alguma coisa, aguentar carregar um saco de cimento. Você precisa aguentar carregar um armário sozinho. Você vai lá e faz. Seu corpo é preparado para isso. Só que a partir do momento que você consegue, a conta chega. Como assim a conta chega? Você conseguiu carregar? Conseguiu. No outro dia, ou às vezes horas depois, você começa a sentir dor. E agora, se você tem uma dor que não deixa você executar aquele movimento, a gente chama isso de conflito local ou estresse local. Isso faz com que você agora comece a sentir dor devido à própria dor. Porque agora o que você não aguenta mais não é aquele armário que você tinha que carregar. Agora você não aguenta a própria dor e você entra num ciclo vicioso. Então eu preciso realizar, nesse caso aqui, às vezes técnicas musculoesqueléticas para destravar esse paciente, soltar os tecidos. Muitas vezes a gente vai tendo padrões de bloqueios articulares, bloqueios musculares. É como se fosse o corpo gerando tensões em vários pontos. E você vai se adaptando. E você vai aguentando. Só que chega um certo ponto que seu corpo não aguenta mais se adaptar. E como você não aguenta mais se adaptar, você começa a ter dor. E a dor vai fazendo você entrar nesse ciclo. E cada vez você vai tendo mais dor, mais dor, mais dor, mais tensão. E quanto mais tensão você tem, você começa a manifestar vários sintomas, tá? Deixa eu só ver aqui. Não deu certo. Tentei aqui. Sidney tentou entrar aqui, a gente não conseguiu, mas vamos lá. Então, a partir do momento, daqui a pouco eu vou chamar algumas pessoas, tá, Sidney? Vou te convidar daqui a pouquinho. O que acontece? Quando a gente, então, tem dor no corpo, a principal causa de dor no corpo, ela vem de sintomas físicos, que é a parte mecânica, onde o paciente começa a ter muita alteração mecânica. Eu preciso destravar, soltar o corpo. O segundo ponto é a parte postural. Muitas vezes eu tenho alterações posturais. Imagina uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra. Se eu não corrigir a postura dela, ela vai ter dor. Não tem como. Ela está desbalanceada. É como se você estivesse fazendo um alinhamento, um balanceamento do seu carro. Você vai lá e coloca o pneu de qualquer jeito, ele vai começar a desgastar. Às vezes um pneu que ia durar 1 ano, ele vai durar 6 meses. E a conta vai chegar, você vai ter que trocar de novo. Então, esses exemplos que eu estou dando aqui são exemplos para a gente entender qual é a causa. Quando a gente vai trabalhar em postura, não é só
uma perna mais curta que a outra que influencia na postura. Eu tenho pacientes que têm dor no corpo devido a questões visuais. Eu tenho paciente que tem dor no corpo devido a alterações bucais. A boca, o sistema manducatório, o sistema dentoclusal, ele pode causar dor no corpo. Pode levar um paciente a desenvolver um quadro de fibromialgia, tá? Vamos ver aqui. A Evandra colocou, tive um diagnóstico de fibromialgia, depois tive que fazer uma cirurgia de prótese, descobri que estava com artrite reumatoide. Esses rótulos, tá, Evandra? Artrite reumatoide, fibromialgia, são rótulos. São nomes que deram para você. Se você não entender por que você teve fibromialgia, não entender por que você teve artrite reumatoide, não tem como te ajudar. Se eu não conseguir entender a causa, não tem como te ajudar. Aí é muito mais fácil eu ir lá e falar assim, olha, você tem uma artrite, uma inflamação no seu joelho, que já virou artrose, você tem um fator reumatoide positivo, fez os exames, legal, ótimo, vamos colocar uma prótese. A partir do momento que você coloca uma prótese, agora não tem mais osso com osso, não tem mais desgaste, agora é um metal, né? Então você não era para ter dor, mas eu tenho paciente que coloca a prótese e continua sentindo dor. Que tem dor agora, em vez de ser no joelho que fez a prótese, tem no quadril, tem no tornozelo, tem na coluna, porque não atuou na causa. Simplesmente obrigou você a mudar a mecânica. Às vezes o seu joelho, que era para ser assim, ele estava assim. Aí você coloca a prótese e coloca reto. Só que agora o seu corpo tenta se adaptar e não consegue. Agora ele tem que girar mais o quadril, agora ele tem que mexer a pelve, mexer a bacia. Agora você começa a sentir dor na coluna, porque não atuou na causa. Ah, mas e a artrite reumatoide? A artrite reumatoide é um outro papo. A gente vai fazer ainda, talvez, uma live só sobre isso. Mas eu vou pincelar algumas coisas que têm relação com a artrite reumatoide, com dor em vários pontos no corpo, tá? Vou falar sobre fibromialgia, o que é a principal causa da fibromialgia, né? Então, nesses exemplos que eu estou dando, é a parte musculoesquelética, quando o paciente é todo travado, vai gerando tensões, vai compensando, vai mudando o jeito de andar. Por exemplo, tive um paciente que torceu o tornozelo, passou um tempo, ele começou a mancar, o corpo começou a se adaptar, girou o joelho, girou a bacia, girou a coluna, e ele começou a sentir dor em outros pontos. Ele foi compensando, chegou num certo momento e não aguentava mais. Aí ele me procurou. Para tratar esse paciente, eu tive que destravar tudo isso, para ele parar de sentir dor. Não adiantava mexer só no tornozelo, que foi onde torceu. Mas se eu pegasse ele e colocasse dentro de um rótulo, ele poderia ter o diagnóstico de fibromialgia, porque ele tinha dor em vários segmentos, em vários pontos do corpo, tá? Então, quando você vai pegar um paciente com fibromialgia, você que é um terapeuta, você precisa entender qual é a causa bioemocional. Quais são as causas bioemocionais? A gente tem alguns programas biológicos que são mais afetados. O principal deles eu vou falar no final da live. Eu vou comentar agora sobre alguns outros padrões que afetam a fibromialgia. Um desses conflitos biológicos está relacionado quando o paciente vivencia uma sensação de estar desprotegida. Muitas vezes, quando ela se sente desprotegida mediante alguma agressão, seja uma agressão física ou uma agressão verbal. E isso pode fazer o paciente estocar, pode fazer ele aumentar a gordura corporal para se proteger das agressões, porque a gordura, ela serve para te proteger do frio, ela serve para te proteger de traumas físicos. Então, se você é mais gordinho e você cai, a chance de quebrar é menor do que uma senhora, por exemplo, que é bem magrinha. Então, o fato de você vivenciar agressões pode fazer você ter uma ativação de um aumento da gordura corporal. Além disso, situações onde o paciente vivencia sintomas gastrointestinais também tem uma relação com a fibromialgia. Muitos pacientes que têm fibromialgia também apresentam sintomas gastrointestinais. E muitas vezes o sintoma gastrointestinal está relacionado com conflitos onde você está vivenciando uma contrariedade indigesta. Algo que você não consegue aceitar, não consegue digerir, não consegue assimilar. Esses são alguns padrões que envolvem a fibromialgia, tá? Então, muitas vezes, eu sou contrariado com alguma coisa que aconteceu, e normalmente é um evento específico, ou alguns eventos que desencadearam aqueles sintomas. A partir do momento que eu identifico o que me causa essa sensação de estar desprotegida, por exemplo, o que me agride? Ah, era por exemplo, um paciente que tinha fibromialgia, com 8 anos de idade, ele vivenciou o pai agredindo a mãe, batendo mesmo, espancando a mãe.
e ele não podia fazer nada. A gente vai entrar, daqui a pouco eu vou falar qual é o principal. Esse é a chave. O principal conflito que envolve fibromialgia, eu vou falar daqui a pouco, tá? Que todo mundo que tem fibromialgia tem esse conflito bioemocional. E tem um comportamento que eu vou explicar também, que é o principal, tá? Quando você, nesse caso, né, uma criança de 8 anos de idade, vendo a mãe sendo espancada pelo pai, sem poder fazer nada, aquela agressão que ele viu pela porta fez com que ele desenvolvesse sintomas de fibromialgia, onde o principal sintoma que ele tinha era a enxaqueca. Ele tinha 8 anos de idade, me procurou com 53 anos de idade, com muita enxaqueca. Mas o principal era dor no corpo, mas ele tinha muita enxaqueca. Ele falou para mim, se pudesse, eu perguntei para ele, se você pudesse escolher uma coisa para você se curar, o que você escolheria? A enxaqueca. A partir do momento que a gente foi tratar a enxaqueca, ele melhorou todas as dores que ele tinha. Com uma sessão, ele já tinha melhorado absurdamente. Na segunda sessão, foi praticamente para lapidar o trauma inicial. Porque a gente voltou lá no fato ocorrido e ressignificou. Mudou aquela percepção que ele tinha. A partir do momento que você muda aquela percepção, através de uma técnica, no caso dele foi uma técnica de ressignificação, tem pacientes que vão precisar de técnicas manuais, tem pacientes que vão precisar corrigir a postura, talvez precisar de uma palmilha específica para corrigir a pisada. Tem pacientes que vão precisar mexer na parte do sistema visceral, que são os órgãos. Os órgãos têm conexão com a coluna. Os órgãos podem manifestar dores pelo corpo, são dores diferentes. Igual quando a pessoa está infartando, ela não sente uma dor no braço esquerdo, em alguns casos, dor na mandíbula. Isso é uma dor relacionada ao órgão. O órgão também pode causar dores no corpo. O órgão, às vezes, com um mau funcionamento, ele pode fazer você sentir dor no corpo. Por exemplo, se tiver uma alteração da glândula paratireoide, ela pode alterar os níveis do paratormônio, que vai ter relação com o cálcio e a calcitonina. E você pode ter uma alteração da densidade óssea. Você pode ter uma alteração do cálcio circulante. E o cálcio é importante para a contração muscular. Logicamente, influencia no seu músculo. Isso é um órgão, estou falando de uma glândula. Eu posso ter um problema no fígado, que é o nosso órgão do estoque. E se você tiver uma alteração no fígado, você pode ter um problema relacionado à dor musculoesquelética também. Porque é o órgão que vai transformar toda a energia do nosso corpo, liberar essa energia no nosso sangue. Eu posso ter dor no corpo devido a um mau funcionamento hepático. Os órgãos são importantes. Então, a partir do momento que eu entendo essa complexidade que envolve fibromialgia, eu preciso, de fato, ser um profissional capacitado para ajudar essas pessoas. Então, os meus alunos do curso de interpretação bioemocional, eles têm capacidade para tratar pessoas com fibromialgia. Você, às vezes, que tem um sintoma, você tem que procurar aí na sua cidade alguém que trabalha com a parte bioemocional. Talvez procurar um osteopata, talvez procurar alguém, nem que seja pela parte online, você consegue fazer uma boa avaliação e um bom tratamento. Eu tive vários pacientes que a gente tratou pela internet, onde eu estou aqui com você e consigo fazer técnicas de ressignificação, técnicas onde eu vou ajudar você a enxergar onde está o problema. Só que também não adianta eu virar para você e falar assim, olha, isso aqui é azul, e esse azul está causando o teu sintoma. E você falar assim, ah, beleza. Vou continuar bebendo esse azul, porque para mim é verde. Você vai continuar tendo sintoma. E aí, isso é muito interessante, porque tanto para você, profissional da área da saúde, você terapeuta integrativo, você tem que entender que você não vai curar ninguém. Você vai mostrar o caminho. Às vezes eu vou ter técnicas que eu vou ir lá, vou soltar, vou manipular, show de bola. Mas se o paciente continuar fazendo aquele mesmo padrão que causa a dor dele, ele vai ter dor sempre. Eu preciso mudar o caminho. Muitas vezes o paciente precisa enxergar o que está causando para ele modificar aquilo. Se ele não muda, não tem como melhorar. Aí, por isso, vem o conceito do remédio. Porque você vai lá, toma um remédio, some com o sintoma. Que maravilha. Mas você não curou nada. Nenhum remédio cura ninguém. O remédio remedia. O remédio controla. É muito importante em vários casos. Para atenuar, para aliviar os sintomas. Mas não cura. Você quer curar, você tem que refletir, ter o autoconhecimento, você que está sofrendo com fibromialgia, entender o que está causando a sua dor. Identificou o que está causando? O que você pode fazer dentro das condições que você tem hoje? O que eu posso fazer para mudar isso? Aí eu posso seguir esse caminho. Siga esse caminho. E você vai percebendo. Minhas dores começaram a melhorar.
Eu comecei a fazer isso aqui, começou a mudar. Ótimo. Esse é o caminho. É ali que você precisa atuar. Porque senão, você vai continuar tendo os mesmos sintomas, tá? Evandro, será um prazer poder te atender, tá? Você que é daqui da cidade de Juiz de Fora, será um prazer, tá bom? E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem fibromialgia, os principais conflitos biológicos, o principal conflito, o principal estresse, está relacionado à autodesvalorização, uma incapacidade, uma impotência. Então imagina a cena do garoto de 8 anos, vendo o pai, abrindo a porta, vendo o pai espancando a mãe. Ele não tem capacidade de proteger a mãe. Se ele vai lá, o pai ainda dá uns tapas nele ainda. E ele consegue ver aquela cena, ele se sente completamente impotente, completamente incapaz. E agora ele cresce julgando o pai. Ele cresce querendo salvar a mãe. Nesses momentos, onde ele se sente altamente incapaz, impotente, ele ativa o sistema músculo-esquelético. E ao ativar o sistema músculo-esquelético, por exemplo, ativar os braços para eu lutar, ativar as pernas para eu segurar minha mãe e sair correndo com ela, mas eu não posso, eu não consigo. Então essas frases, eu não posso, eu não consigo, são as frases clássicas da fibromialgia, onde a pessoa, devido a uma agressão, ela se sente incapaz, impotente, inferiorizada. Por isso, a fibromialgia, se você perguntar a cada 10 pessoas que têm fibromialgia, 9 vão ser mulheres. Porque automaticamente, de anos para cá, as mulheres vêm mudando esse comportamento, mas de pegar mulheres acima de 40, 50 anos, essas mulheres são mulheres que se submetiam, ou seja, não encontravam o seu valor porque elas eram inferiorizadas, se submetiam ao homem. São mulheres que fisicamente não tinham força. Hoje em dia você vai, qualquer lugar que você sai, você vai ver aquelas mulheres marombadas, fortes, mulheres fazendo papel dos homens, né, muitas vezes. Não vou entrar nesse assunto aqui hoje, mas são mulheres que conseguem se proteger. Agora, se você não consegue se proteger e você tem esse caso, né, uma criança de 8 anos vendo o pai bater na mãe, a mãe não consegue se proteger, a mãe não consegue proteger o filho, o pai que deveria proteger o filho, na verdade, ele está batendo na mãe. Então você vê que tem um conflito muito intenso ali. E a partir daquilo ali, a criança desenvolve o que nós chamamos de DHS, que é um estresse específico. Onde nesse paciente que eu estou descrevendo aqui, que tinha fibromialgia, e o sintoma mais intenso que ele tinha era a enxaqueca, ele vivenciou um conflito de incapacidade, de impotência, devido àquela agressão que ele viu a mãe sofrer. E quando ele vai tentar ajudar, o pai bate nele, ele vai apanhar e por aí vai. E ele cresce vivenciando aquilo ali constantemente. E aí o sonho dele era salvar a mãe. Aí ele tenta salvar a mãe depois que ele cresce. E a mãe não quer sair de casa, ela quer continuar com o pai dele. E aí agora ele julga o pai dele, critica o pai dele, não consegue entender a mãe, tenta salvar a mãe de tudo quanto é forma. E na verdade ele tem uma inversão de tudo que tem relação com o papai e mamãe. Como assim papai e mamãe, Denison? Se você consegue entender que papai vem ao mundo para proteger você, para reconhecer você, para colocar ordem na sua vida, fantástico. Se você entende que mamãe vem ao mundo para te dar amor incondicional, para te acolher, para cuidar de você, ótimo. O problema é que muitas vezes a mãe está fazendo o papel do pai, o pai está fazendo o papel da mãe. Isso é invertido. O pai que deveria proteger o filho está batendo o filho, está batendo da mãe. Então existe um conflito muito grande ali. E quando você aborda essa pessoa em relação ao pai e à mãe, você muda toda essa ótica. Você muda a forma com que ele enxerga aquilo ali. Muda a forma com que ele enxerga aquela cena. Você tira o peso. E quando você tira o peso do corpo, automaticamente para de aparecer as dores. Porque se eu estou carregando um saco de cimento de 50 quilos, é pesado. Depende. Para uma mulher de 60 quilos é muito peso. Para mim, tem 100 quilos, é muito leve comparado a uma mulher de 60. Para um cara que tem 130 quilos de músculo, muito mais leve. Mas e se eu tirar esse peso de todo mundo? Não vai ficar mais leve para todo mundo? Com certeza. Então, o objetivo do tratamento é você entender a causa e tirar os pesos. Para isso, às vezes, eu tenho que mudar a percepção do paciente. Para isso, eu tenho que ir lá, se for físico, e manipular a coluna, soltar.
soltar as articulações, soltar o músculo com técnicas miofaciais. Eu tenho que ir lá e corrigir a postura. Tem muito paciente que tem muita dor em vários pontos do corpo atrás, que tem um corpo, na verdade, que está assim, ó. Imagina que aqui é o corpo do paciente, a coluna. E o corpo dele está assim, ó, deslocado. Se eu vir e fazer isso aqui, ele melhora. Como que eu faço isso? Tem várias formas de fazer isso. Você está trabalhando agora nesse exemplo, a postura. Mas não é exercícios. São técnicas específicas, como, por exemplo, uma palmilha específica para aquele paciente. Significa que a palmilha proprioceptiva que eu fiz para mim serve para você? Lógico que não. Porque às vezes você está assim e assim. Às vezes você está assim e rodada. Às vezes você está para cá e assim. Às vezes você está para trás. Tem várias adaptações. Então, esses exemplos que eu estou dando aqui, para a gente entender a causa da fibromialgia, os principais conflitos bioemocionais é a autodesvalorização, a incapacidade, a sensação de inaptidão física. O exemplo que eu dei no início aqui da live, da mulher que me mandou um áudio hoje, dizendo que ela caiu, estava perto da lavanderia, da máquina de lavar dela, caída no chão, e chorando, não aguentava mais a vida dela. E essa mulher, ela vai continuar tendo fibromialgia a vida toda se ela não mudar. Porque quanto mais você se vitimizar, mais sintomas você vai ter. Quanto mais você querer ser a melhor, mais sintomas você vai ter. Quanto mais você achar que só você dá conta de fazer aquilo, mais sintomas você vai ter. Quanto mais você achar que você consegue, que você tem que fazer perfeito, que você tem que fazer tudo sozinha, mais sintomas você vai ter. Quantos pacientes eu atendi que tinha lá 5 irmãos, o pai estava doente, ou a mãe estava doente, ele parava tudo e ia cuidar do pai. E os irmãos não ajudavam. E ela chegava no meu consultório e reclamava. Falei assim, olha, se você morrer, o que vai acontecer com seu pai? Seus irmãos vão ajudar, não vão? Ninguém é substituível. Quando a gente começa a entender o que você precisa fazer para se equilibrar, é dizer sim para você, para dizer sim para o que importa, para dizer e dizer não para as coisas que não importam para você. Você quer ajudar seu pai e sua mãe? Você pode. Mas primeiro você tem que ajudar você mesmo. Senão você não vai ter energia, você não vai ter capacidade de ajudar seus pais. Eu preciso falar sim para mim, para depois falar sim para o outro. E isso é difícil, porque eu já tive paciente chegar no meu consultório e ter dificuldade em falar não para os outros. E aí eu fiz todo um tratamento. No final do tratamento, conversando, eu virei para ela e pedi uma ajuda para ela. Falei, se você me ajuda a faxinar aqui o consultório? E eu entreguei a vassoura, ele ia pegar a vassoura e ia limpar meu consultório. Eu falei, mas você não entendeu nada do que a gente fez aqui hoje? Por que você vai limpar meu consultório? Primeiro que a gente nem é amigo, eu nem te conheço. Como é que você vai limpar meu consultório? Você não consegue falar não para mim, como é que você vai falar não para uma filha? Como é que você vai falar não para sua mãe, para sua vizinha, para sua amiga? E às vezes você tá cansada, querendo ver um filme, mas alguém te chama para fazer um negócio para ir lá ajudar a fazer alguma coisa, e que se você falar não, vai ter outra pessoa que vai ajudar, mas você vai lá. E você se submete. E uma pessoa que se submete nunca encontrará o seu valor. Você pode, às vezes, submeter? Pode. Mas se você ficar se submetendo sempre, esse é o padrão que você está se repetindo. É por isso que você vai ter fibromialgia. Porque se você se submete, por exemplo, baixar a cabeça, ajoelhar, são formas de se submeter. No meu caso, quando eu estava na praia, já contei essa história, estava na praia quando eu era no início, né, dos meus estudos, estava fazendo mestrado, eu estava na praia e meu orientador pediu para traduzir um artigo para publicar. E eu saí e fui para o hotel fazer. Eu me submeti. Eu não queria. Eu queria estar com a minha noiva, que é a minha esposa, na praia. Mas eu nem dinheiro eu tinha. O dinheiro que eu tinha, a gente foi pra praia, juntando tudo. E eu tive lá, perdi um dia de praia para fazer aquilo. E no outro dia, enviei para ele, e ele falou assim, ah, não te contei não vai fazer esse artigo para essa revista não, vai ser para outra. Tudo diferente, tinha que fazer tudo de novo. Ou seja, por que eu me submeti? Por que eu estava ali me submetendo a fazer aquilo? Por que eu não disse não pro meu orientador, pro meu professor, e disse sim para mim, para minha noiva, né, que é a minha atual esposa? Por que eu não fiz isso? Aí esse porquê que eu tenho que entender. Quando eu entendi esse porquê, e eu falei assim, não, chega, eu não faço mais isso. A partir de hoje eu vou seguir esse caminho aqui. Eu parei de sentir dores, eu sentia dores. Já tem mais de 8, 9 anos que eu não sinto dores como eu sentia antes. Por quê? Porque eu mudei. Eu não tô falando isso aqui pra você da boca pra fora. Eu tinha muita dor no pescoço.
até 2015. Dali em diante, nada. Por quê? Porque eu parei de me submeter. Porque eu encontrei o meu valor. A partir do momento que você faz isso, você se equilibra. Então, o principal conflito da fibromialgia é você encontrar o seu valor, é você se valorizar, é você se sentir reconhecida, não precisar do reconhecimento do outro. Outro exemplo, imagina uma pessoa, aconteceu agora recente, uma pessoa muito próxima a mim, que tem um comportamento que eu vou explicar mais à frente. Ela caiu na casa dela e aí ela começou a intensificar a dor que ela estava sentindo. Quando ela faz isso, ai, 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 meu joelho está inchado, a meu pé quebrou, olha aqui, e fica naquela, a gente chama de vitimização, né? Tem pessoas que não vão gostar desse nome, mas intensificando aquele sintoma dela. Para quê? Quanto mais eu intensificar o meu sintoma, mais as pessoas vão reconhecer a minha dor. Isso é uma forma de reconhecimento. Só que eu não consigo entender que quanto mais eu falo do meu sofrimento, então para você que tem fibromialgia, saia de grupos de dor, saia de grupos de dores crônicas, pare de postar na internet, nas redes sociais, que você está sofrendo. Porque quanto mais você faz isso, mais você vai ter o reconhecimento e mais você vai ter dor. Porque você vai se modulando através desse reconhecimento. Quanto mais as pessoas, nossa, tadinha, como você tá ruim, né, na sua vida, meu Deus. Quanto mais você ficar nesse padrão, mais dor você vai sentir. E automaticamente, quando você sai desse padrão e começa a entender, cara, mas o Beth falou que eu tenho que correr. Eu não consigo nem andar, como é que eu vou correr? Então, o que você consegue fazer? Aí eu consigo sair daqui até na cozinha. Tá, então vai daqui até na cozinha, senta, descansa, volta, vem pra sala, senta, descansa, volta pra cozinha. E faz isso durante 8 minutos. Já é uma atividade aeróbica. Aí eu não consigo fazer nada disso. Aí eu consigo só atividade sem impacto. Então vai na natação, vai na hidroginástica, na hidroterapia. Ah, não tem dinheiro pra fazer. Beleza, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar. Ou vai dançar. Eu gosto de fazer faxina, mas eu não aguento. O que você aguenta fazer? Faz o que você aguenta sem dor. A partir do momento que você faz o que você aguenta sem dor, você vai se valorizando. Mas não é fazer assim e falar assim, nossa, eu fiz, agora eu tô morrendo, faz aqui em mim, massagem, eu tô com dor, passa essa pomada em mim aqui. Reconhecimento. Você está buscando o reconhecimento. Tem muitas pessoas, inclusive, que faz isso inconscientemente e acaba depois se tornando, faz conscientemente e depois acaba se tornando inconsciente. Como assim, Denis? Pega uma pessoa que ela tem dor no corpo. Por exemplo, um idoso. Está com muita dor em vários pontos do corpo e teve o diagnóstico de fibromialgia. E agora, quando ele fala que está com muita dor, os filhos vêm cuidar dele. Automaticamente, ele está se sentindo reconhecido. Automaticamente, ele está ganhando coisas através do sofrimento dele. Quanto mais ele intensificar o sofrimento, mais os filhos vão cuidar dele. Então tem pacientes que às vezes ele está ganhando atenção, ganhando carinho, ganhando amor, ganhando reconhecimento. E esses pacientes são difíceis de você tirar desse ciclo de dor. Porque se você tirar a dor dele, se é isso que fez os filhos se aproximarem, os filhos vão se afastar. E ele quer ficar perto dos filhos. Então a gente tem que entender várias coisas que influenciam na fibromialgia. E quando a gente fala de dor no corpo, quando você tem dor em vários pontos do corpo, em um lado do corpo e do outro lado do corpo, então se você tiver dor só de um lado, às vezes você não vai ter esse comportamento que eu vou falar. Mas se você tiver dor dos dois lados, você vai ter esse comportamento. Esse comportamento que a gente chama de vitimismo, vitimização, é o comportamento da pessoa que está vivenciando o estresse de incapacidade, de inferioridade, de inaptidão. Não consigo subir escada, não consigo correr, não consigo jogar beach tênis, eu não consigo jogar tênis que meu cotovelo dói, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer nada, Denis. Eu fico cansada, eu fico fadigada, eu tenho dor no corpo inteiro, eu não durmo bem, eu tenho que tomar remédio para dormir, eu tenho que tomar remédio para... E às vezes são esses remédios que vão te causando vários efeitos colaterais que foi desenvolvendo o quadro da fibromialgia, que aí é uma parte química, que é uma outra coisa que causa fibromialgia. A parte química. Você teve uma dor no momento, tomou aquele remédio, de repente teve que continuar, agora aquele remédio começou a causar um outro efeito, você tomou um outro remédio, aí aquilo afetou o seu intestino, você tomou outro remédio, agora você está com depressão, tomou outro remédio, e você vai tendo vários padrões, tá? A Sidneia está comentando que tem dor só de um lado, né? Às vezes, Sidneia, tem um padrão, por exemplo, imagina que no seu caso, seja uma perna mais curta que a outra. Aí você vai numa
consultório, a gente corrige a perna mais curta que a outra e suas dores desaparecem. Aí você está sentindo dor durante 2, 3, 10 anos e não sabe que é isso. Ah, mas Denis, como é que eu fiquei com a perna mais curta? Você pode ter ficado com a perna mais curta, por exemplo, às vezes uma paciente que o pé começou a perder o arquinho e cresceu mais do que o outro. Não é que ele cresceu, você desabou o arco e um lado não aconteceu isso. Isso pode fazer você ficar com a perna mais curta que a outra. Você tem um paciente que às vezes fez um procedimento cirúrgico, colocou uma prótese e aí acaba que aqueles milímetros de diferença pode fazer você desencadear uma perna mais curta que a outra. Pode ser um paciente que recebeu um trauma físico, um acidente de carro, praticando um esporte e começou a ter alterações, por exemplo, no joelho. E alterar o joelho dele agora, o joelho dele que era para ficar retinho, agora ele está um pouco torto, automaticamente o pé tem que girar mais. Então você vai fazendo uma perna também fica mais curta que a outra. A bacia tem que se adaptar mais, a coluna tem que girar mais. E quando você vai compensando, 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 não aguenta mais, seu corpo não aguenta mais compensar, automaticamente começam a aparecer as dores de um lado só. Pode vir, por exemplo, de um paciente que teve um problema bucal, retirou um dente. Dente, mas tirar um dente pode fazer você ter dor? Pode. Você pode alterar, tirar um dente do seu corpo e o seu corpo gerar adaptações posturais. O jeito mais fácil de entender da boca, imagina aquela pessoa que tem a boca assim, ó, o queixo para frente. Se ele tem o queixo para frente, automaticamente a minha cervical tem que fazer esse movimento aqui. Se ele faz esse movimento, eu começo a ter alterações na cervical. E dependendo se eu tenho alterações, por exemplo, de um queixo para frente, e agora também eu tenho, a gente chama de mordida cruzada, né? É como se fosse a arcada dentária de cima e de baixo, mordendo de uma forma cruzada. Isso pode gerar tensões na coluna de um lado só. Estou criando hipóteses aqui. Você pode ter alteração ocular. Eu posso ter uma alteração em um olho e através dessa alteração ocular eu começo a movimentar minha cabeça para ajustar a visão. Por exemplo, se eu tenho uma tensão do reto lateral que não deixa o olho para dentro, está tenso aqui, que ele segura o olho, eu faço um movimento de girar minha cabeça para obrigar o olho para dentro, que é um reflexo. Quando eu faço isso, eu acabo modificando o posicionamento da minha cervical. E entendo agora, o meu corpo aprende que aquela é a posição que eu tenho que ficar. Eu começo a ter alterações posturais. E agora eu vou sentir dor de um lado só. Eu tenho que corrigir isso, equilibrar isso. Cada paciente é de uma forma. Mas o que causa a fibromialgia são programas biológicos específicos, é o estresse específico. Se você for pesquisar na internet, for pesquisar com os médicos, não existe uma causa para fibromialgia. Mas existe. Existe um estresse específico, onde o principal é a sensação de incapacidade. E quanto mais incapacidade você tiver, mais dor você vai ter. E quanto mais você centralizar, quanto mais você ser perfeccionista, quanto mais você querer agradar todo mundo, mais dor você vai ter também. Porque a dor só vai aparecer, nesse exemplo que eu estou dando aqui, no pós-estresse. Depois que você conseguiu fazer a festa e agradou todo mundo, aí você está esculhambada. Aí já começa a tomar remédio para prevenir às vezes. Isso é um absurdo. Você vai ter fibromialgia crônica. É um padrão de repetição. Fibromialgia é algo que você está repetindo. Seja um padrão hereditário, algo que o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó fez, você está reproduzindo a mesma coisa, como o exemplo que eu dei do Muricy Ramalho, através de uma crença limitante, que ele quis honrar a palavra dele, e que, ao meu ver, ele estava certo, porém, ele está certo com algumas ressalvas. Eu vou honrar minha palavra, se isso não me prejudicar. Se isso não prejudicar minha filha, se isso não prejudicar a minha esposa. Como é que eu vou honrar minha palavra se isso vai me prejudicar? São alguns pontos que a gente precisa se adaptar, porque senão a gente não consegue equilibrar, tá? Então a fibromialgia, o principal ponto é esse. Normalmente afeta as mulheres porque elas, mediante uma sensação de agressão, de ameaça, elas se sentem desprotegidas, se sentem incapazes, inferiorizadas. E isso faz você ativar o sistema musculoesquelético. Ah, mas é dor no ombro, é uma coisa. Dor cervical é outra coisa. Dor na coluna torácica é outro conflito. Dor na região do quadril é outra coisa. Se eu ficar aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira. E não vai adiantar muito, porque só saber o porquê não adianta. Eu tenho que tratar a pessoa. Então, se eu pego uma paciente, né, a Vera Regina está colocando aqui, ó, sofreu um acidente, tem 9 anos, tive várias fraturas na coluna, sinto muita dor, vivo de remédio. Beleza, você teve um trauma físico, um trauma mecânico. Como que a gente tem que abordar? Com técnicas físicas. Se você teve um trauma, eu tenho que trabalhar técnicas para trabalhar o periósteo, que é a roupa que reveste o osso, que é um outro fator que também tem um estresse específico nessa região, que está relacionado com fibromialgia também, tá? Mas eu preciso trabalhar técnicas manuais.
Eu tenho que ir lá e trabalhar aonde você teve essas fraturas. Porque tomar remédio é só para aliviar o seu sintoma. É só para você continuar sobrevivendo. Você precisa viver. Viver é uma escolha. Você tem que escolher caminhos diferentes. Ah, mas eu tomo remédio que me alivia, eu consigo cozinhar. Beleza. Vai continuar sentindo dor, tá repetindo. O mesmo padrão. Agora, eu fiz um tratamento para trabalhar a parte óssea, trabalhar a parte muscular. Ótimo. Já está indo num caminho. No exemplo da Vera Regina aqui, tá? Bom, essa Diné colocando aqui tem tudo a ver. Eu tenho mania de agradar todo mundo. Sou muito estressada mesmo. Isso assim, se você ficar nesse padrão, sou muito estressada mesmo, eu sempre tento agradar todo mundo. Se você já entende isso, você já pode mudar. Por que você tem que tentar agradar todo mundo? Porque, na verdade, essa é a chave, né? É ali que a gente vai ter que voltar a entender qual é a causa disso. Por que você está tendo esse padrão de comportamento? É aí onde a gente consegue ressignificar isso. Normalmente, está relacionado com a infância. Está relacionado com papai e mamãe. Tá? Quando você entende isso, aí sim você consegue entender por que você está tendo sempre que agradar as pessoas e deixando você de lado. Você tem que analisar assim, aquilo é importante para você? É urgente? Se for importante e urgente, você para tudo que você está fazendo e vai ajudar aquela pessoa. Se for urgente e importante para você. Se não for, você vai deixando de lado. Ó, é importante e urgente para ela. Para mim não é importante nem é urgente. Então eu vou indicar, ó, procura lá o Denison para ele te ajudar. Eu não posso, tá? Tô perguntando aqui sobre o Pilates, né? A minha pesquisa de mestrado foi com Pilates. Pilates é uma ótima atividade física quando é feito por um profissional de qualidade, tá? Quando você faz um Pilates de qualidade, ele é bom. Porém, não é esse milagre que todo mundo faz, todo mundo fala, né? Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Então, assim, fazer Pilates, fazer RPG para trabalhar a postura, ótimo, mas não atua na causa. Você atua na causa quando você entende qual é a causa para aquele paciente. No exemplo da colega aqui, da Vera. O exemplo da Vera, ela teve um trauma físico, uma porrada, uma pancada, um acidente de carro que gerou fraturas na coluna. Ela tem que tratar com técnicas manuais para a coluna. Por exemplo, no meu consultório tem uma maca que traciona a coluna, que vai aumentar o espaço ali, que eu vou trabalhar todos esses ossos. Aí sim, ela tem que melhorar se o problema foi esse. Só que o problema nem sempre é só a parte mecânica. Porque muitas vezes ela tem um problema na coluna, uma cirurgia, né? Ou você fez uma cirurgia, ou teve a fratura, e agora ela tem dor. E agora a dor gera incapacidade nela. Eu não falei para vocês aqui que o principal estresse que causa fibromialgia é a incapacidade? Se você não consegue cozinhar, se você não consegue fazer atividade física, se você não consegue segurar seu neto, se você não consegue alguma coisa, você vai ter dor. Só vai ter dor nesses exemplos aqui quando você conseguir. Ah, eu consegui ficar com meu neto, minha filha me pediu, eu fiquei com ele. Nossa, ele tá muito pesado, tá com 6 quilos já. Ai, graças a Deus. Agora tô com muita dor. Aí toma analgésico, anti-inflamatório, vai tomando um monte de remédio. Cortisona, todos os remédios. O que você vai fazer? Vai fazer você ficar crônica. A partir do momento, eu tive paciente de estar fazendo pilates, como a colega comentou aqui, você está fazendo pilates e você não consegue falar não para as pessoas. Pilates não vai resolver nada. Nenhum terapeuta vai te ajudar. Porque se você não entender que você é a protagonista, você é a atriz principal, você tem que saber fazer as escolhas. Olha, eu posso cuidar do meu neto, mas eu posso cuidar do meu neto durante um mês. Eu não posso ficar 6 meses cuidando dele para minha filha trabalhar e eu sem poder ir na manicure, ir no meu pilates, ir na minha atividade física. Aí não tem jeito. Ah, mas eu preciso fazer isso. Tá? E se você não fizer? Ah, se eu não fizer, minha filha vai dar um jeito. Então, assim, eu tenho que entender essas coisas, porque senão eu não consigo equilibrar, tá? Então, assim, o principal conflito da fibromialgia, autodesvalorização, inferioridade, incapacidade, inaptidão. Muitas vezes a própria dor, como a colega aqui comentou, se ela teve a fratura, foi um trauma físico, e agora ela tem dor, a dor não deixa ela fazer as coisas, ela vai ter a dor devido ao estresse local. A gente chama isso de conflito local. É um conflito bioemocional, é um estresse só no local. Se você fechar os seus olhos e colocar um peso no seu braço para você carregar e colocar um peso virtual, é a mesma coisa. O seu cérebro vai acreditar. Eu fiz uma vez
um experimento onde eu peguei pessoas fazendo uma técnica de hipnose, de hipnoterapia, coloquei dentro da técnica, eu pedi para essas pessoas imaginarem que tinham sacolas nos braços. E eu fui colocando peso na sacola, que era um peso imaginário, não existia aquele peso. Eu primeiro coloquei uma laranja, coloquei um melão, até que eu coloquei uma melancia. O braço da pessoa aqui já estava assim, ó, o pescoço girado para cá para ajudar a carregar e não existia nada. E do outro lado, que só tinha sacola, eu retirei a sacola e coloquei um balão com gás hélio, que é aquele que sobe. E eu fui induzindo as pessoas para elas imaginarem tudo aquilo como real. No final, as pessoas estavam com dor no braço, que estava carregando todo o peso, e do outro, que era o gás hélio, estava assim a diferença. Um tranquilo aqui e o outro aqui com muita dor. Voltou. E fisicamente não tinha dor, porque esse lado aqui ficou ao mesmo tempo elevado o braço. Como que esse braço aqui, que era imaginário, um balão subindo, elevando o braço, e o outro tinha melancia, melão, laranja, como que esse braço estava sentindo tanta dor, sendo que era imaginário? O que eu estou falando? Por que eu estou dando esse exemplo aqui para você? Porque o imaginário, que a gente chama de percepção, e o peso real é a mesma coisa. É a mesma coisa para o seu cérebro. Se você coloca um peso do seu sofrimento, das coisas que você está passando, se você fica se vitimizando, se você fala que você não dá conta, se você não consegue, se você tá gorda, se você não dá conta de fazer caminhada, se você continuar nesse padrão, vai continuar sentindo dor. Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, você está certa. O seu cérebro acredita no que você manda para ele. Então, se você manda a informação que você pode ou não pode, você vai fazer aquilo ali. Eu não consigo. Você não vai conseguir mesmo. Ah, mas eu não dou conta, Denison, de correr. Beleza, não consigo correr. Você consegue fazer uma caminhada? Ah, Denison, eu consigo fazer uma caminhada de 5 minutos. Ótimo. Já é um começo. Daqui a pouco você vai melhorando gradativamente. Então, são alguns exemplos, tá? Então, fibromialgia, eu preciso encontrar, você que é um terapeuta, encontrar a impotência, a incapacidade. O que te desvaloriza? Ah, Denis, é o meu marido que nunca me valoriza. Por exemplo, uma aluna minha, em que ela trabalhava como terapeuta integrativa e o marido desvalorizava tudo aquilo. Porque o marido era fazendeiro, ganhava muito dinheiro, e ele não conseguia reconhecer a conquista dela. Ela estava trabalhando, atendendo os pacientes, resolvendo, ajudando as pessoas que sofriam com fibromialgia, com ansiedade, com depressão. Ela ajudando essas pessoas. E ainda recebendo dinheiro em troca disso, sendo valorizada e reconhecida financeiramente também. Mas o marido não reconhecia ela. Ela tinha dor no corpo. Como que faz para mudar isso? A gente teve que entrar com técnicas de ressignificação para mostrar para ela que, no caso dela, quem tinha que reconhecer ela é ela mesma. Quando ela faz para ela, não tem peso. Quando ela faz para ter o reconhecimento do outro, é pesado. Se eu fico falando, eu não dou conta, minha perna está doendo, e a pessoa não liga para aquilo ali, aí você vai ter mais dor ainda. E se a pessoa ficar lá, ai, tadinha, deixa eu pegar uma pomadinha, vamos passar. Vamos tomar um remedinho. Vou te levar no médico, vou te levar no hospital, vem aqui. Vamos no fisioterapeuta. Vamos não sei o quê. Tá passando a mão na cabeça? Ótimo. Mas vai continuar sentindo dor também. Como que eu faço para curar então, Denis? Para me equilibrar? Eu preciso encontrar a origem, a causa. Onde para cada paciente tem uma causa. Outro exemplo. Se eu ficar aqui, a gente vai ficar a noite inteira, tá? Mas vocês vão entender. Quando a gente fala de fibromialgia, tem um outro padrão que é o periósteo. O periósteo é uma camada que reveste o osso, que ela é altamente inervada. Imagina como se tivesse vários fios elétricos, captando a sensibilidade, captando as informações. A partir do momento que você pressiona aquele tecido ali, gera muita dor. E o que faz ativar o periósteo já é um conflito de contato, de separação. Quando você não deseja o contato. Vou dar um exemplo. Imagina uma mulher que foi abusada pelo pai. Foi abusada sexualmente pelo pai. E agora, na fase adulta, ela mora embaixo, o pai mora em cima. E mesmo o pai idoso, ela não quer contato com o pai. Ela tem nojo do pai. Ela quer se separar do pai. Mas ela não pode deixar a mãe sozinha. Porque também a casa dela é embaixo. Ela não pode sair dali porque ela não tem condição financeira. Como é que ela faz para resolver isso? Vou dar um exemplo simples.
Sai dali, aluga a casa e vai para outro lugar. Solução real. Conflito resolvido de contato. Ah, Denison, não tem como resolver isso. Então, vai lá no seu pai e resolve. Não tem como fazer também. Então, vamos trabalhar técnicas para mudar aqui a sua percepção. Porque não tem como. O fato que já ocorreu, ele ocorreu. Não vai deixar de ocorrer. Mas ele pode parar de ocorrer aí na sua cabeça. Você pode parar de ficar remoendo aquilo ali. Você pode, sim, de fato, perdoar uma pessoa. Se aquilo foi importante para você. Não é você se colocar maior que ela para perdoar ela. Você pode perdoar por você. Ressignificar aquilo ali. Aí sim você para de ter dor. Ativando o periósteo. Se junto com isso, aí você imagina, a pessoa tem fibromialgia. Ela começa a ter dor no corpo porque ela teve edema. Ela foi lá, utilizou o sistema esquelético, inchou, tem dor. Você vai na academia. Vai na academia, treinou, fez o treinamento, malhou, né, como antigamente a gente falava. No outro dia você vai ter dor. Você foi capinar, você não está acostumado, no outro dia você vai ter dor. Você foi pedalar, você vai ter dor. Você foi fazer qualquer atividade física, vai ter dor. Porque faz parte do processo para você ficar mais forte. E não é o seu corpo te causando doenças, não. Não é o seu sistema autoimune te prejudicando, te causando um problema, não. Nenhum momento o seu corpo vai te prejudicar. Nenhuma doença vem para te prejudicar. Todas as doenças, elas possuem fases. Tem algumas fases que você pode morrer, dependendo da intensidade daquela fase. Se você tem, por exemplo, um sintoma respiratório, como teve durante a pandemia, tem uma fase, que é o pós-estresse, depois que passa o medo de morrer, aí você tem uma queda drástica da respiração, que a gente chama de saturação de oxigênio. O paciente precisa de oxigênio, senão ele morre. Mas o corpo dele não está querendo matar ele. Inicialmente, o corpo entendeu o seguinte: existe um vírus que está querendo matar a gente. Então a gente precisa potencializar o sistema respiratório. Vamos melhorar o pulmão. E ele melhora o pulmão. O pulmão fica 110%. Quando passa o medo de morrer, vamos tirar esses 10%. E começa a diminuir a função do pulmão. É nesse momento que você vai ter uma queda drástica da saturação de oxigênio. Aí você fala assim, o sistema está me atacando. Aí você pode fazer exame, por exemplo, fala muito da tireoide, né? Ah, eu tô tendo uma tireoidite Hashimoto, é uma doença autoimune. Não tem nada de autoimune, tá? Nada. Não tem nada do seu corpo te atacando. Seu corpo está tendo uma reação que, dependendo da fase que você se encontra, ela pode sim te levar a óbito. Por isso eu preciso de um remédio, às vezes. Por isso eu preciso ir ao médico. Mas se você tem uma doença X, e muitas vezes doenças que têm diagnósticos psicológicos, por exemplo, diabetes emocional, gastrite nervosa, a doença do Muricy Ramalho, que ele mesmo cita, que é uma diverticulite devido ao estresse. Como é que você vai tratar isso com remédio, com cirurgia? Se a causa é o estresse, doença de pele por estresse, você vai tratar com quem? O mínimo que você tem que entender é que você tem que procurar um psicólogo, não é um psiquiatra para te entupir de remédio. Mas você às vezes vai precisar do remédio para remediar, para aliviar, para você conseguir lidar com aquilo ali. Então, isso é importante a gente entender para promover a nossa cura, o nosso equilíbrio também para os pacientes, tá? Ó, a Kelly está colocando aqui, quando perdoamos, deixamos de carregar um fardo que não é nosso. O perdão é libertador. Excelente. Deixa aí, muitas vezes eu tenho que deixar aí, tá? Obrigado aí, tá? Sidney, falando, suas lives são muito top, ensinam muito, obrigado. Apareceu uma dor no pé, fui diagnosticada com fasciite plantar, já fiz fisioterapia, pilates, não melhora. Pode ser por conta da fibromialgia. Vamos parar de colocar as contas só na fibromialgia. Muitas vezes você tem fasciite plantar, você tem uma dor na coluna, uma hérnia de disco, né? Não que a hérnia de disco seja a causa, mas você tem uma fasciite plantar, você tem um problema na coluna, uma enxaqueca, uma dor no braço. Aí você tem dor em vários pontos, que nem são os 11 pontos, às vezes, dos 18 pontos da fibromialgia, e aí você já recebe esse rótulo. O que eu quero que você entenda aqui? Você tem uma dor no pé? É qual pé? Ah, é o pé esquerdo. É uma coisa, é um conflito específico. É o pé direito? É outra coisa. Aí eu tenho uma dor na sola do pé? É outra coisa. Eu tenho um esporão atrás do calcanhar? É outra coisa. Eu tenho um estresse na minha canela, eu tenho canelite. Eu vou correr dentro, me dá uma dor insuportável. É outro estresse. É o joelho? É outra coisa. É o menisco? É outra coisa. Cada órgão no seu corpo tem uma função. Se você tem um problema numa fasciite plantar, muitas vezes você tem uma alteração da sua pisada. Eu preciso corrigir a sua pisada para equilibrar o seu
pé, equilibrar a sua postura. Aí sim, se você vai para o Pilates, para o RPG, aí você vai melhorar. Porque agora eu estou corrigindo, mandando uma informação correta para o seu pé ajustar. E eu não estou falando de palmilha ortopédica, nesse exemplo aqui. Não é uma palmilha que você coloca e seu pé fica gostoso, ai, confortável. Não. É uma palmilha para você ir ajustando a sua pisada. Só que isso é inconsciente. Vou dar um exemplo simples. O que mais altera a postura são os olhos, o sistema labiríntico e o pé. São os captores que a gente tem. São os órgãos que captam as informações. O olho capta as informações para eu conseguir enxergar. O sistema labiríntico capta as informações de aceleração. Ou quando você sobe do elevador, você está estimulando o labirinto. Você está andando no seu carro, está estimulando o labirinto. Por isso, quando você pega o celular e fica lá olhando e o carro está acelerando e o seu olho está falando assim, estamos parados, entra em um conflito e você começa a passar mal. Aí, ao invés de eu parar de mexer no celular dentro do carro, ou ir mexendo gradativamente para estimular o meu corpo a se adaptar, a ter uma sensibilidade a isso, não. Eu vou lá e faço tomo um remédio, tomo um labirinto, tomo um Dramin para eu conseguir passar bem. Então, assim, quando eu entendo isso, entendo a causa que está alterando esses captores, aí fica mais fácil de ajustar, tá? A Lu está perguntando aqui, tem algum livro que fale sobre o órgão e o emocional? Então, tem um e-book, depois você me manda aqui no direct, ou coloca aqui depois, vou postar live, você me manda, eu vou te mandar uma mensagem. Eu tenho alguns conteúdos. E nesses conteúdos tem sobre os conflitos biológicos, a parte emocional, tem alguns e-books. Nesses e-books eu não gosto de simplesmente, vou vender o e-book. Eu não gosto de vender o e-book porque eu gosto de dar a informação do e-book e também as aulas. Muitos e-books que eu tenho, a aula é de graça. Você vai entrar, pegar o e-book, que vai ter tudo isso explicando, olha, qual é o estresse da enxaqueca, disso. E vai ter a aula ainda. Por que a aula? Porque eu vou estar lá explicando para você, olha, o que eu expliquei lá, falando sobre ansiedade, por exemplo. Olha, a ansiedade é causada por isso aqui, são 8 áreas no córtex pré-frontal. Então essa parte da testa aqui, lá dentro, nosso cérebro, tem uma região chamada de córtex pré-frontal. São 8 áreas que causam ansiedade. Aí eu disponibilizo o e-book e te mostro algumas aulas relacionadas àquele e-book. Porque se eu só te dar o e-book, a gente fica muito preso a isso, né? Eu quero saber qual é a parte emocional e o órgão, que é o que é a base do meu curso. Se eu simplesmente virar para você e falar assim, olha, o que causa a fibromialgia é uma sensação de incapacidade. O que isso vai te ajudar? Nada. Eu estou aqui quase 1 hora ou até mais já, falando e não consegui falar tudo ainda sobre fibromialgia. Porque o que causa a fibromialgia não é só incapacidade. Pode ser umas vezes que você, mediante uma situação que você estava se sentindo agredida, você não conseguiu se defender. E você foi abusada por um primo, e você foi agredida fisicamente, ou verbalmente por um chefe, ou um assédio moral. E aquilo está se repetindo, e você não consegue se proteger, se sente incapaz, porque é o seu chefe, você não pode reagir, automaticamente você começa a ter dor no corpo. Dependendo da dor que você sente, eu sei aprofundar mais ainda qual é o conflito específico, qual é o estresse que você está vivenciando, tá? E aí não adianta só simplesmente eu falar assim, olha, quando eu fiz, né, todo mundo quando começa a conhecer a interpretação biológica, essa parte bioemocional, a gente quer saber isso, né, o estresse e o órgão. E nem sempre isso não é tão simples assim, eu preciso saber muito mais informação, é muito mais profundo que isso, tá? Mas se eu viro para você e falar assim, que foi uma das aulas que eu tive, as primeiras aulas, que isso me encantou, né? Se eu vivencio um estresse, eu chego na minha casa e pego a minha esposa com outro homem. Dependendo do conteúdo do estresse, é que eu vou ter um sintoma no meu corpo. Se eu vivenciar uma sensação de incapacidade, de falar assim, cara, eu tô gordo, o cara é magro, sarado, forte, por isso que a minha esposa me largou, por isso que ela me traiu. Agora eu vou sentir dor no corpo, porque eu me senti impotente, eu me diminuí. Agora, na mesma cena, se eu vivencio aquilo como contato e separação, tenho nojo do contato que ela teve, de ter relação com ela, e acabo tendo relação, descubro que ela me traiu, aonde eu tive contato com ela, eu posso desenvolver vitiligo, que é aquelas manchas que dá no corpo. Posso começar, por exemplo, na região genital, que é onde eu tive relação sexual, que é um conflito de contato e separação. Porém, existe uma profundidade maior nessa informação. Não é só contato e separação, tem muito mais coisas que eu preciso explicar.
São fases, cada doença tem uma fase. Eu preciso encontrar qual é a fase que a pessoa está vivenciando para realmente ajudar ela a se equilibrar. Na mesma cena, se eu pego a minha esposa com outro cara e eu fico com raiva, mas não é a raiva emoção, é uma raiva que eu não consigo digerir, eu vou ativar os órgãos da digestão e posso desenvolver gastrite, por exemplo. Na mesma cena, eu pego a minha esposa com outro homem e eu fico estressado, querendo lutar, querendo bater no cara. Eu posso, além de ter dor no corpo, eu posso ficar estressado e não conseguir dormir naquele dia. E a partir dali em diante eu posso ficar com insônia. Dependendo de cada estresse que eu vivencio, que é o conteúdo, a minha percepção, é que eu vou ativar órgãos no corpo. Se eu tenho que fazer um movimento preciso, por exemplo, eu tenho que fazer uma cirurgia precisa e eu não consegui, a partir dali agora eu tento ser cada vez mais preciso, mais perfeito. Agora eu posso ter problemas na minha glândula paratireoide e posso desenvolver osteoporose e posso ter câimbras pelo corpo e posso ter problemas a nível de contração muscular e ter fibromialgia e dor no corpo. Depende muito de cada paciente. Então, assim, eu tenho alguns e-books onde eu explico sobre a ansiedade, sobre depressão, sobre o sistema musculoesquelético, sobre dores no corpo. Tenho e-books sobre isso. Não tenho um livro falando sobre tudo, mas eu tenho e-books, tá? E sempre eu tô falando aqui sobre alguns conteúdos. Agora, Denis, eu quero me tornar um terapeuta. Eu quero ajudar outras pessoas, eu quero me ajudar. Eu tenho um curso completo. Eu tenho um curso só sobre ansiedade. Eu tenho um curso só sobre depressão. Eu tenho um curso só sobre dor musculoesquelética, principalmente dor crânio-cervical, enxaqueca, dor no pescoço. Tem cursos menores, são esses cursos. Agora, eu quero trabalhar tudo. Eu tenho um curso completo. Que você vai aprender tudo. Quando eu falo tudo é o quê? Causa de artrite reumatoide, causa de lesões, doenças de pele, gastrite, problemas no fígado, problemas pancreáticos, problemas intestinais, dores pelo corpo, tudo. Mas é só para terapeuta? Não, você que está buscando o autoconhecimento, esses cursos também são para você, para ajudar outras pessoas. E nesses cursos completos, eu ensino técnicas de ressignificação, técnicas para você mudar uma crença, técnicas para você ressignificar, técnicas para você mudar a percepção daquele paciente, porque é isso que vai fazer ele se equilibrar. Agora, ele pode mudar aquilo de forma real, mudar a vida dele de forma real, aí é cura. Vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente no meu consultório, sentindo muita dor no corpo, e ela estava com outro padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento não era em relação à dor, era um padrão de agressividade. E o fato dela, ela precisava ser agressiva, porque ela comprou uma casa, mora ali durante alguns anos, foi muito difícil ela comprar ali, e ela descobriu que do lado da casa dela tinha uma boca de fumo, o pessoal vendendo droga. E ela ia lá pedir com educação, as pessoas não saíam da porta da casa dela. E aí, de repente, ela começou a ter um atrito com a mãe de um daqueles rapazes aí que estava vendendo droga. E aí ela começou a ter que ficar agressiva. Toda vez que ela ia para casa dela e via esse pessoal, ela ficava agressiva. Como que ela faz para parar de ficar agressiva? Só quando ela sair dali. Ou quando ela resolver aquilo ali. Ou se ela mudar a percepção dela. Pois o marido dela vive no mesmo lugar e não é agressivo. E ela está agressiva. Por causa da percepção dela. Se a gente muda a percepção, ela muda. Mas se ela também sair dali e ir para um outro lugar, ela se equilibra. Ela para de mudar. Ela vai se equilibrar e vai mudar esse padrão de agressividade. Porque eu não preciso ser agressivo mais. Se eu mudo agora para um condomínio que não tem mais nenhuma boca de fumo, ninguém ali vendendo drogas, eu preciso ser agressivo? Não. Eu mudei o meu ambiente. Mudou o ambiente, mudou o estilo de vida, mudou os hábitos. Você muda. O que você pode fazer hoje, dentro das condições que você tem, até você ter condições melhores para fazer muito melhor. Esse é o caminho, tá? A Márcia Fernandes colocou aqui, ó, as mudanças de pensamento e comportamental são muito importantes. Equilibrar as expectativas também fazem muita diferença. Exatamente. Imagina que você tem uma expectativa muito grande e você não alcança, vai se frustrar, não vai? Vai te causar dor no corpo. A frustração, a impotência, a incapacidade vai te causar dor no corpo. E agora, para finalizar, né? Eu falei de alguns comportamentos. Então, muitas pessoas que têm fibromialgia têm insônia. São alguns programas biológicos que podem causar insônia. Pessoas que têm fibromialgia têm problemas gastrointestinais, que são alguns programas biológicos também. Mas, de um modo geral, são sempre situações de contrariedade indigesta, quando sempre você está fazendo algo contra a sua vontade. Outros padrões que também têm relação com fibromialgia é o padrão
que gera dor no osso, uma dor lá no fundo, como se fosse uma facada, que essa é a dor do periósteo, são conflitos de contato e separação, quando você não deseja mais aquele contato. Pode ser separação entre você e seu marido? Pode. Aí a gente tem uma separação de corpos. Eu durmo no meu quarto e ele dorme no dele. Você acha que isso existe na natureza? Não existe. Você tem que resolver isso. Resolver pode ser resolver e reatar o casamento ou resolver e separar. Não tem outras opções. Fingir que nada está acontecendo, que está tudo bem, isso não existe na natureza. E o meu curso ele é baseado na interpretação biológica. Tudo que o animal vive, os seres vivos vivem, nós vivemos também. Só que nós temos a forma de viver no pensamento. Uma zebra na natureza só vai ficar estressada se o leão quiser pegar ela. A gente não. A gente ainda vai ficar pensando quando o leão vai vir. Será que eu estou seguro? Será que eu estou protegido? E você vai ficando estressado, tá? Enfim. Então, todos esses padrões, eles estão relacionados à fibromialgia. Além disso, tá? Quando você tem sintomas gastrointestinais, insônia, fadiga, que é o cansaço, está muito correlacionado com o sistema muscular também. Tá? Você tem fadiga, cansada, você não tem energia para nada, você começa a ter mais dor, mais sintoma ainda. Então, tudo isso está relacionado à fibromialgia, mas o principal é a sensação de impotência, de incapacidade. Se você se sentiu desprotegida, pode ativar outros mecanismos e fazer você ficar obesa, por exemplo. Você pode, além disso tudo, ter um outro padrão que é de retenção de líquido, que vai potencializar todos os seus sintomas. E ao invés de você ter uma dorzinha, você vai ter uma dor muito grande, porque está retendo muito líquido. O seu corpo está edemaciado, inchado, vai ter um inchaço muito grande. Então são alguns padrões. E o tecido ele vai ficando, o tecido muscular, quando ele está inchado, ele fica lácido, frouxo. Quando você vai contrair, ele acaba gerando mais dor ainda, devido ao processo inflamatório. E se eu estou retendo líquido, eu acabo potencializando esses sintomas. Então, muitas vezes eu preciso fazer técnicas diuréticas, atividades físicas aeróbicas, banho de imersão em água e sal. Por exemplo, cada litro de água você coloca 10 gramas de sal, entra numa banheira, numa piscina, numa caixa d'água, o que você tiver em casa, faz isso durante 30 minutos, em água temperatura normal, sem ser água gelada nem água quente, água normal. Quando você faz isso, você ajuda o seu corpo a eliminar líquidos. E tem várias outras coisas, né? Por exemplo, o chá de cabelo de milho, que é uma outra estratégia de você eliminar líquidos. E isso ajuda demais quem tem fibromialgia, tá? Porém, o principal é sempre a sensação de inferioridade, tá? E o principal de tudo, quando você tem dores em vários pontos do corpo, você acaba tendo um comportamento que a gente chama de megalomania, que é você ter o ego inflado. Que esse exemplo de você achar que você é um que consegue cozinhar bem, e aí você já está com dor, você vai lá e faz tudo, agrada todo mundo, cozinha maravilhosamente bem. Muitas vezes você mesma se elogia. Só que aí você fica toda esculhambada, cheia de dor, tá toda travada, tensa, e começa a ter mais dor. E fica repetindo aquilo, e você vai ter fibromialgia pro resto da sua vida. Então, mais uma vez, saia de grupo de dor, saia de grupos de fibromialgia, pare de ficar se vitimizando, pare de querer a atenção das pessoas, porque isso vai fazer você continuar tendo os padrões de fibromialgia. Toda vez que você se desvaloriza, se inferioriza, dizendo que você não consegue, você não dá conta, você está com muita dor, que a sua dor ninguém consegue imaginar, que só você sabe que você está passando, isso vai fazer você ficar cada vez com mais dor. Só que se você conseguir sair disso, a gente tem que tomar cuidado para você não se tornar o que a gente chama de megalomania em solução, que é a pessoa que agora ela acha que ela é a melhor, ela fica se elogiando, diminui os outros, muitas vezes se confunde com o narcisismo, que ela diminui os outros, pisa no outro, fala que o outro é ruim, que o outro não dá conta. Tem que tomar muito cuidado, porque esse comportamento também do ego inflado faz você ter dor crônica, ter fibromialgia. Seja você aumentando o seu sofrimento ou aumentando a sua conquista, ambos são relacionados à fibromialgia. É um dos comportamentos, tá? Então, falei bastante aqui, tem muito mais coisas sobre fibromialgia, onde, mais uma vez, o principal é sempre a sensação de impotência. Onde você se diminui, não se sente reconhecida. E ao se sentir em sofrimento, compartilhar o seu sofrimento, muitas vezes você ganha a atenção que você nunca teve, tá? Então isso é muito importante para a gente encontrar o equilíbrio. Se você realmente quer se curar, quer se equilibrar, você precisa entender a causa. E não adianta uma live aqui de 1 hora e meia, não vou conseguir te ajudar da forma que eu gostaria. Por isso eu criei alguns cursos. Se você quer se aprofundar, Denison, eu não tenho dinheiro para comprar o curso. Não tem problema.
A gente entra no e-book. É um valor muito baratinho. Entra no e-book, mais barato que o remédio. Entra no e-book, aprende um pouco mais sobre isso. Aquilo já vai te ajudar bastante. Tem algumas aulas específicas. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora, Aden, se eu quero entrar no curso menor, o curso sobre dor crônica, o curso sobre ansiedade, o curso sobre depressão, você quer entrar nesses cursos? Me manda mensagem aqui no direct, eu coloco aqui embaixo da live que eu vou postar agora, coloca, eu quero. Comenta aqui que eu vou te mandar as informações. Ou me manda uma mensagem no WhatsApp também, se você tiver meu contato, tá? Tenho certeza que vai te ajudar, mesmo que você não seja um terapeuta, que esteja buscando o autoconhecimento para se curar, se equilibrar. Lá você vai ter várias informações, onde eu vou te ensinar as fases que você vai ter os sintomas. Você vai entender qual é o órgão, qual é o estresse, qual é a região do cérebro que controla aqueles tecidos. Você vai entender qual é o tecido que forma aquele tecido. Você vai entender. O principal são as fases que acontece aquele sintoma. Para aí sim saber o que você tem que fazer. Eu preciso buscar um fisioterapeuta. Não, eu preciso de um médico agora. Eu preciso de um nutricionista. Meu problema é o intestino. Meu problema é isso. Não, meu problema é o estresse. É o estresse. Então eu tenho que fazer as técnicas de ressignificação. Então, me manda mensagem aqui se você realmente quer se aprofundar nesse conteúdo. E no mais, um forte abraço a todos, tá? Obrigado a todos que estão falando aí. Sua live é 10, estou encantado, obrigado pelo conhecimento. Gratidão, eu que fico grato por vocês estarem comigo aqui até esse momento. Deixa aqui nos comentários também abaixo da live, vou postar agora qual o próximo tema que vocês querem para a próxima live, tá? A outra colega falando, excelente live, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, que isso é um prazer. Isso aqui é o que eu mais gosto, é o que mudou minha vida pessoal e profissional, é o que realmente faz eu enxergar o mundo e as pessoas de uma forma diferente. E é um imenso prazer estar podendo compartilhar aqui com vocês. Vocês ficaram aqui até essa hora, né? Falei bastante na cabeça de vocês aí. Não deu para convidar, eu tentei convidar duas colegas aqui, não consegui, não sei o que está acontecendo. Mas na próxima live eu vou tentar convidar algumas pessoas ao vivo aqui, tá bom? Um forte abraço a todos aí e até a próxima.